Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Pois é, nós estamos aqui e você sabe, você pode pegar o seu telefone aí, né, e mandar uma denúncia para a gente. Você faz assim na horizontal. Pode, inclusive, gravar, né? Você pode falar, né? Você pode mandar gravando aqui, falando conosco, né? Usando o nosso telefone, o 99412-2179. 99412-2179. Você manda pelo WhatsApp ou pelo QR Code também, que aparece aí na tela para você. Tá legal? E vocês podem acompanhar a gente pelo canal 30.1 e também pela TV digital TV Horizonte Oficial no YouTube. Pois é, para fazer alguma coisa a favor do aposentado, todas as dificuldades, né? As associações que se inventou aí para tirar dinheiro dos aposentados, essas associações não tiveram nenhum problema para chegar no INSS fazer um convênio para tirar dinheiro dos aposentados. E o pessoal do próprio INSS dava relação para o pessoal das associações. Todo mundo ganhava dinheiro em cima do aposentado. Ah, me manda aí 1000 aposentados para me tirar o dinheiro deles aí. E mandava lá 1000 nomes, né, de aposentados, pensionistas e etc e tal. E assim foram tirando dinheiro dos aposentados. Aí estourou, né? O governo está preocupadíssimo com a possibilidade de ter uma CPI do INSS no Congresso Nacional. Até porque o presidente Lula tem lá um irmão que está envolvido numa dessas associações aí. Então, quer dizer, tem dificuldade, né? O presidente está trazendo, o presidente Lula está trazendo o presidente do Senado e o presidente da Câmara aqui, ó, na mão, fazendo tudo o que eles querem, nomeando todo mundo que eles querem, né? E eles estão aí, né? Não estão abrindo, não estão ajudando a possibilidade de ter a CPI. Mas as oposições estão tentando e etc, etc. Mas agora é a hora de devolver o dinheiro aos aposentados. O presidente do INSS, o novo presidente, deu uma declaração que eu achei estapafúrdia, né? O aposentado vai ter que ligar ou entrar no aplicativo do INSS e reclamar que tiraram o dinheiro dele sem a anuência dele, sem a autorização dele. Aí o INSS vai identificar qual a associação que tirou o dinheiro dele e vai dar à associação ainda o direito de comprovar se houve ou não autorização do aposentado ou do pensionista para tirar o dinheiro dele da conta. Olha aí a dificuldade para devolver o dinheiro ao aposentado, né? Ninguém em sã consciência autorizou tirar 40, 80, 100, 120, 130 reais na conta dos aposentados. Ninguém autorizou. Agora a maior dificuldade para devolver esse dinheiro. Se pensava que simplesmente o governo ia devolver o dinheiro que tirou dos aposentados e colocar esses ladrões na cadeia. Só que isso não está acontecendo. Infelizmente não está acontecendo. Então, todas as dificuldades para tirar dinheiro dos aposentados e para devolver o dinheiro aos aposentados. Para tirar o dinheiro dos aposentados foi fácil. Você fazia qualquer associação aí, ia lá no INSS, fazia um convênio e tirava o dinheiro dos aposentados. Agora, para devolver, aí o aposentado tem que ligar 135. Você não consegue falar no INSS de jeito nenhum. Você não pode ir pessoalmente para resolver essa situação, né? Aí você tem que entrar no aplicativo e tal. E as pessoas que já são aposentadas, já passaram 60, 70 anos, vão ter dificuldade para mexer com a parte de internet, né? Com a parte digital. Todas as dificuldades para o aposentado reaver o dinheiro. Agora, para tirar foi uma beleza. Tira-se rapidamente, facilmente, né? E é essa a situação dos aposentados. Olha, ninguém esperava que num governo, né, que defende o trabalhador, né, infelizmente, o trabalhador fosse tão sacrificado como estão
os trabalhadores, aqueles que fizeram muito pelo país, estão agora sofrendo esses descontos, né, impressionantes. Mas vamos lá na nossa redação, na central da Rede Catedral, com João Eduardo Barbosa. E aí, João, boa tarde. Oi, Assir, bom dia para você. Boa tarde, melhor dizendo, 5 horas mais 6 minutos. João Eduardo Santana, eu falei Barbosa. Né? Ganhei o sobrenome novo. É isso Ô, aí. Assir, Oi. nós vamos falar diretamente de Brasília agora, porque o dia foi bastante movimentado no Senado por conta da chamada CPI das bets, né? Os senadores estão investigando as empresas de apostas que estão aqui no Brasil e procurando saber aí em relação ao trabalho delas, a arrecadação dessas empresas e também a questão dos vícios. A gente sabe que boa parte da população brasileira já está viciada nesses jogos de azar, né? Os famosos jogos do tigrinho. E a gente vai acompanhar agora algumas falas da influenciadora Virgínia Fonseca, né? A conhecida Virgínia, que é a maior influenciadora digital que o país tem atualmente. Ela que também é apresentadora de TV, que é casada com um cantor sertanejo, de uma família aí de músicos sertanejos. Ela que possui mais de 53 milhões de seguidores nas redes sociais e é uma das grandes aí garotas propaganda dessas bets no Brasil. Ela foi para a CPI hoje no Senado para depor como testemunha. Ela foi blindada com habeas corpus, ou seja, ela não era obrigada a responder nenhum tipo de pergunta, mas ela respondeu alguns questionamentos da relatora da CPI, a senadora do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, que inclusive foi candidata à presidência da República aí no passado. Ela colaborou, então, com esses parlamentares. Primeiramente, a influenciadora afirmou que ela age de acordo com a lei. Vamos ouvir. Por mim, né, quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR. Assir, ela também afirmou, né, sobre os ganhos que ela obteve trabalhando aí com as bets. Vamos acompanhar. A senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse, mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm predisposição. Não é o teu caso, a senhora não está viciada. A questão é que... eu costumo dizer, eu não consigo jogar nem baralho. Eu jogo. Tá? Eu não consigo, mas tá baralho tudo... é bom, eu jogo demais. Mas eu... Dominó, valendo. Ok, mas assim, então, há pessoas que não podem. Assir, a sessão foi marcada aí por esses momentos, alguns mais engraçados, outros mais tensos, mas teve um momento da sessão que eu quero destacar, que a Virgínia afirmou que, se necessário, as bets precisam ser extintas aqui no Brasil. Mas ela ressaltou novamente que ela sempre trabalhou de acordo com a legalidade. Vamos ouvir. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo, que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda, e a senhora já fazia publicidade. Mas a minha assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia alguma coisa assim. Ok. Na época ela não estava regulamentada. Ela perdurou até dezembro de 2023, onde foi que todo mundo estava fazendo. Assir, a influenciadora ainda ironizou quando a relatora, Soraya Tronic, afirmou que ela ganharia mais seguidoras por estar na CPI. Olha só. Como a senhora está bem disposta a colaborar, e eu acho isso que a senhora vai ganhar hoje mais uns 10 milhões de seguidores com essa colaboração, sabe? Perder, eu né? torço. Perder não. Vamos ver. Olha, aqui no site já tem mais de 5 milhões de pessoas falando, sabe o quê?
Maravilha, tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Então, depois a senhora vai fazer aí uma reflexão. Bom. Acir, para concluir, o senador Cleitinho Azevedo, que é aqui de Minas Gerais, fez uso da palavra durante a sessão e elogiou o trabalho da Virgínia e ainda protagonizou um momento até engraçado, onde ele pediu para tirar uma foto com ela em meio à sessão. Vamos acompanhar isso. Vamos lá. A CPI que a gente deveria estar focando que é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer toda hora aqui para a classe política é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar a lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, ela gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, eu tô falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho, em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo presente esse tipo de jogo para a sociedade brasileira, não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto o mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, acabei de tomar eu tô até acelerar. O IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis, valeu, Cleitinho. Aí, a gente morre e não vê tudo, né, Acir? Mas a verdade é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Ela diz o seguinte, eu sou influenciadora, as bets são regulamentadas pelo governo. Justamente. Estão pagando impostos e o governo está arrecadando milhões, bilhões. Sim. O governo arrecadou, nesse primeiro semestre, bilhões com as bets. Né? Sim. Aliás, já tem aí a ideia da bet municipal. Justamente, bet estadual. Bet estadual. Tudo isso porque está todo mundo de olho na arrecadação. Justamente na arrecadação. Assim. E o governo que quer gastar muito está de olho nessa aí. Quanto mais o pessoal julgar, mais gerar impostos eles estão querendo. Então, quer dizer, no caso dela, ela foi muito honesta. Eu faço a propaganda, mas eu estou fazendo propaganda de uma coisa que é regulamentada pelo governo. Justamente, né? Acir. E outra coisa, esse fato dela fazer uma propaganda por algo que é regulamentado e o bom trabalho que ela faz se refletiu, inclusive, nos corredores do Congresso. É verdade. A gente vai ver imagens agora. O Congresso ficou completamente tomado de pessoas vindas de diferentes lugares ali do Centro-Oeste, de Brasília. O Congresso ficou lotado. São imagens aí cedidas pela Rádio Itatiaia. O Congresso ficou lotado de assessores, de funcionários, todo mundo querendo tirar foto com a Virgínia. A segurança do Senado precisou, inclusive, ser reforçada para essa questão. É um assunto que vai dar o que falar ainda, não é, Acir? É isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Tá falado. Pois é uma coisa interessante. Eu fico sabendo, por exemplo, aqui tem um jogo, que é o jogo do bicho, que é milenar no Brasil inteiro. Por que não regulamenta o jogo de bicho? Né? Infelizmente, quem leva vantagem com o jogo de bicho
São os policiais que vão lá e recebem dinheiro dos banqueiros do jogo do bicho aí, etc. Né? E a Caixa Econômica Federal, que é a maior banqueira de jogo desse país, né, criou um monte de jogo para ver se combate o jogo de bicho, mas não se acaba com o jogo de bicho. Criaram aí quina, criaram um monte de jogo aí que a Caixa Econômica Federal está bancando, né? E você sabe quanto que leva, por exemplo, de um estado de Minas Gerais por semana, só a Caixa Econômica Federal com seus jogos, que acho que 2 ou 3 Mega Sena, tem Super Sena, tem isso, tem aquilo, tem jogo de tudo quanto é tipo na Caixa Econômica Federal. É muito dinheiro que vai do estado para o governo federal e ninguém sabe como é que esse dinheiro é usado depois, infelizmente. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, olha aqui, você é advogado, filiado à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais. Olha, a Oral Sim tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a OAB. E todo advogado e toda a sua família, todos os seus dependentes, têm direito a um desconto de 15% na Oral Sim, para fazer qualquer tipo de serviço dentário, tá? A Oral Sim atendendo toda a classe dos advogados e os seus dependentes, com 15% de desconto em todos os serviços que são prestados aos advogados e seus dependentes. E outra coisa, você pode ligar 2117-3300. Pega o telefone agora, ligue para lá. Você vai ser atendido e marcar uma consulta que é totalmente gratuita para fazer um verdadeiro check-up na sua boca e ver as condições dos seus dentes, da sua saúde mental, da sua saúde dental e bucal, não é? E você, eu tenho a plena certeza, vai poder fazer um tratamento na Oral Sim com todo carinho, com toda a atenção da Oral Sim e vai poder pagar, isso é o mais interessante. Olha, se você tiver que fazer um implante superior ou inferior, que não tiver que fazer enxerto ósseo, você paga em 18 vezes, é barato, você vai poder fazer. Antigamente, a implante dentário era coisa para gente rica, né? Hoje não, você pode fazer na Oral Sim e com 2 endereços, na Pedro II, 1280, ali esquina com a Rua Ervalha e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Tá legal? Oral Sim. Olha aqui, a seleção brasileira, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, contratou um técnico italiano, o Ancelotti, que é famoso e etc. Vai pagar ele um salário de 5 milhões de euros, né? 5 milhões de euros. O euro está custando 6,20, 6,30, né? É mais de 10 milhões por mês, né, em nosso dinheiro. Vai ter também mais 5 milhões de euros se ganhar o campeonato mundial com a seleção brasileira. E vai ter direito a uma casa de luxo que a CBF vai alugar para ele no Rio de Janeiro. Vai ter direito a um carro blindado. E a equipe de segurança, equipe de segurança também. Seguro de vida e ainda um plano de saúde internacional. E um avião jato à disposição dele, na hora que ele quiser ir para a Europa e voltar, ele tem um jato à sua disposição, né? O Hamilton Gangana, que é publicitário, muito criativo, falou assim, está faltando uma coisa, ele vai reclamar. O que ele vai reclamar, Milton? O cara vai reclamar com tudo isso? Falou assim, não, a CBF não tá colocando aqui vale-refeição para ele. É mesmo uma brincadeira, né? Com tudo isso, né? Está faltando só o vale-refeição. Mas você pode... Agora nós vamos falar com a jornalista Suelen Ongando com mais um quadro. Ei,
você sabia? E aí, Suelen, boa tarde. Ei, você sabia? Ei, você sabia? Entre os dias 13 e 18 de maio, o Circuito Liberdade em Belo Horizonte será o palco da 5ª edição da Primavera dos Livros BH, junto com a parceria também da primeira edição da Bitita Festa da Palavra. O bom é que as iniciativas, elas reúnem programação gratuita e diversa, com mesas de debates, oficinas, saraus, exposições, contação de histórias, lançamentos de livros, performances teatrais e de cinema. A união dos eventos reforça o compromisso com a democratização da leitura e celebra também o legado da escritora Carolina Maria de Jesus, homenageada como Bitita, tá, gente? E a Bitita Festa da Palavra é em homenagem a ela. O nome do festival faz alusão ao apelido da infância da autora, que é autora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. E a programação da Primavera dos Livros BH, mas o Bitita Festa da Palavra, se espalha por diversos espaços do Circuito Liberdade. Entre eles estão, por exemplo, o Teatro da Biblioteca Pública Estadual, a Academia Mineira de Letras, o CCBB-BH, o Palácio da Liberdade, o Museu das Minas e do Metal, o Cine Humberto Mauro e também, gente, tem a Alameda principal da Praça da Liberdade, tá? Que vai receber uma grande exposição de livros. Entre os destaques estão as mesas redondas que propõem discussões desde a pluralidade da língua portuguesa até a importância da literatura infantil para a formação de leitores. Além de oficinas voltadas para escritores, ilustradores e educadores que também integram a programação. Confira a programação completa pelo Instagram, Primavera dos Livros BH. Bom demais, não é mesmo, Acir? Ei, você sabia? E ainda completando sobre a Carolina Maria de Menezes, ela também gravou um LP naquela época, né? Ela ficou tão famosa que ela tinha música também e gravou cantando, né? Mas vamos à redação da Rede Catedral. Voltamos com o nosso João Eduardo Santana. Oi, Acir. Agora 5h26, uma notícia triste, infelizmente. O governo do Uruguai confirmou agora há pouco, há aproximadamente 40 minutos, a morte de seu 40º presidente, José Pepe Mujica. Ele que tinha 89 anos, estava enfrentando um câncer do esôfago, estava já em tratamento paliativo. Hoje, infelizmente, veio a falecer. A morte foi comunicada pela ex-vice-presidente Lúcia Topolansky, que é também esposa do ex-vice-presidente, a uma rádio local lá do Uruguai. Ao final do ano passado, ele gravou um vídeo, inclusive, informando que a doença havia se espalhado. Há uma frase muito famosa de Mujica que acho que o define muito, Acir. Ele dizia assim, abre aspas, eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem a minha liberdade, fecha aspas. Esse foi o legado de Mujica, que recebeu, inclusive, recentemente das mãos do presidente Lula, em uma visita que Lula fez até a chácara do Mujica, a maior comenda do governo federal, do governo do Brasil, ele recebeu das mãos do presidente Lula, que era seu amigo íntimo, né? Lembrando que Mujica foi guerrilheiro, lutou nas revoluções lá do Uruguai e veio a se tornar, já na maturidade, presidente do país latino-americano. O Acir, voltando agora... Ele foi Tupamaro. Justamente, foi Tupanaro. Tupanaro. Lembro quando ele foi guerrilheiro, né? E lutou contra o governo do Juan Maria Bordaberry. Isso aí. Muita coisa, Acir. É isso aí. Ó, agora 5h27, Acir, a gente volta os nossos olhares agora para a capital mineira. Ontem, uma perseguição policial no bairro Madre Gertrudes, aqui na região oeste da capital, acabou aí com 2 homens baleados e presos. E a suspeita é de que esses homens integrem a chamada Gangue da Marcha Ré, que estava um pouco sumida aqui de Belo Horizonte. A gente que é da reportagem policial acompanhava muitos casos como esse, aquele modus operandi de sempre, né? Eles passam, né, nos
comércios, principalmente nas farmácias, colocam o carro em marcha ré, batem na porta e acabam aí arrancando a porta do estabelecimento, fazendo aquele furto e saindo em seguida em disparada. Várias drogarias aqui da capital, principalmente da região centro-sul, ali do bairro Santa Lúcia, foram vítimas várias e várias vezes dessa gangue da marcha ré. Só que ontem à noite eles se encontraram com militares do 5º Batalhão, né? E eles estavam de olho em um veículo Blazer e a polícia conseguiu interceptar esse veículo lá no bairro Madres Gertrudes, nas proximidades ali da Cabana, né? E a partir daí houve um confronto entre esses policiais e os bandidos. Os policiais precisaram atirar para resguardar a vida deles, né? E acabaram atirando, atingindo 2 suspeitos que seguem internados no Hospital de Pronto-Socorro João 23. Foram apreendidos aí 2 revólveres com numeração raspada, Assir, e inclusive o veículo Blazer, ele era um veículo que estava furtado, com queixa de furto. Então esse veículo e armas apreendidas, os suspeitos feridos e detidos aí após essa perseguição, Assir Antão. Infelizmente, né, isso acontece muito e a polícia conhece todos os bandidos, né? Infelizmente, só pode prender os bandidos em flagrante delito, né? Justamente. E agora, vamos esperar que esses caras fiquem trancafiados na cadeia, né? Se sobreviverem naturalmente, né? Justamente, assim, eles continuam internados e a gente Pois é. continua acompanhando essas ocorrências envolvendo a gangue do Marcha Ré aqui em Belo Horizonte. É com você. Isso aí. Aliás, sempre aparece uma gangue diferente, né, no país e aqui em Minas Gerais também. Bem, agora vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Estamos recebendo aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte, quero cantar aquela musiquinha para vocês, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora sim, estamos recebendo aqui a advogada de família, Laura Brito, que vem conversar conosco a respeito sobre responsabilidade legal da família com o cuidado, né, com uma pessoa incapacitada por questões naturalmente de saúde, né? Ou seja, são as pessoas que são incapacitadas, né, que têm problemas e que às vezes muitos são até abandonados pela família, né? Exatamente. Tudo bem, assim? Tudo bem. A gente tem que pensar que a família é esse esteio de responsabilidade e de cuidados. E se a gente pensar também que a nossa população está aumentando a longevidade, se a gente parar para pensar sobre como a nossa população está envelhecendo, a gente tem que pensar também sobre como essas pessoas serão cuidadas. E elas serão cuidadas essencialmente pelos seus familiares. Eu não sei se você tem dimensão, Assir, mas há uma expectativa mais ou menos que exista no Brasil hoje 1.750.000 pessoas com demência. A maioria delas ligada à questão da idade, né, do avanço da idade. E a gente tem que pensar na família cuidando dessas pessoas. Como que a gente vai acolher? Como que a gente vai cuidar? Como que a gente vai partilhar os cuidados? E com isso a gente pensar numa família mais ampliada, uma família extensa, para que a gente possa partilhar essa responsabilidade, partilhar esse cuidado e, claro, tratar essa pessoa da melhor forma possível. Afinal de contas, né, nós estamos, hoje as famílias diminuíram muito, né? Não são mais aquelas famílias de 5, 10 filhos, né? Sempre tinha uma pessoa da família que ficava com a mãe e com o pai. Os irmãos todos iam formados, trabalhando e etc. Uma ficava dentro de casa, é aquela que parece que tinha a missão de cuidar do pai e da mãe, né? E às vezes, muitas das vezes, quando o pai e a mãe iam embora, né, essa pessoa fica sozinha e aí, às vezes, até abandonada pelos irmãos, porque, né, ou vai ter lá um sobrinho que vai ter uma vontade de olhá-la, de ter um carinho e etc. Eu sei que hoje é muito difícil, né? Então, famílias pequenas hoje, de dois irmãos ou de um irmão só, de uma pessoa só, né? Aí como é que vai cuidar do pai e da mãe, né? Exatamente. Com certas dificuldades, né? A gente tem 2 problemas, Assir. Um
é de fato a diminuição do tamanho das famílias. Então, se antes a gente tinha 10 filhos, a gente tinha uma rede maior de cuidados para as pessoas idosas. E sim, a gente também tem uma divisão desigual desse trabalho de cuidado que não é remunerado. Então, primeiro é a diminuição. E contra isso não há muito o que a gente fazer. Porque a gente não pode agora falar para as pessoas terem mais filhos para poder evitar essa situação. Mas nesse cenário, então, que é dado, né, das famílias menores, da gente pensar sobre uma divisão mais igualitária deste trabalho do cuidado. Então se eu tenho 2 filhos, de que esse trabalho seja dividido igualmente, de que a gente não ache que essa é uma responsabilidade natural das mulheres, essa responsabilidade deve ser dividida entre os filhos também, né? E as filhas. E também reconhecer o valor desse trabalho. Então, se uma irmã, um irmão está mais responsável pelos nossos pais, se essa pessoa deixou o seu trabalho ou trabalha menos em razão desses cuidados, a gente começar a falar abertamente sobre uma compensação financeira para essa pessoa. Você pensa, né, nesse exemplo mesmo que você deu, né, de um filho ou uma filha que deixaram de ir para o mundo do trabalho para poder cuidar dos pais idosos. É verdade. Essa pessoa pagou INSS, assim, para poder depois, quando de fato chegar a velhice dela, poder se aposentar? Então, a gente precisa conversar sobre uma compensação, uma remuneração desse cuidado. Não é pagar pelo amor, não é pagar pelo cuidado, mas ter uma conversa sincera de que isso também é um trabalho. E como trabalho, ele deve ser de alguma forma compensado e a gente fazer um plano de que a gente não puxe o cobertor de um lado e deixe outra pessoa, né, desamparada. E acontece muito, né, doutora Laura, de pessoas que cuidam, principalmente de pessoas que ficam com demência, né? E é um fardo para quem toma conta. Às vezes, aquela mulher que vai cuidar do marido, né, praticamente sozinha dentro de casa, com a ajuda de alguns filhos e etc. tal, mas, né, eu mesmo conheço uma pessoa que trabalha numa família, né, e ela é muito responsável. Hoje era o pai e a mãe. Ela cuidava do pai e da mãe. O pai faleceu, então tem a mãe, né? E ela fica cuidando da mãe durante toda a semana. E no final de semana, vem uma filha de São Paulo, ó, vem de São Paulo para passar o final de semana com a mãe, para dar um dia de descanso para aquela que é não só empregada, mas é cuidadora também. Né? Não? Então, quer dizer, a gente sabe das pessoas que, às vezes, é difícil, inclusive, para aquela mulher que tem um marido com problema de demência em casa e toma conta dele até ele morrer. Né? E depois, eu conheci uma família que a mulher, a esposa, né, cuidou, né, com muita dedicação do marido, que ficou em casa mais de 3 anos morto, praticamente. Quando ele morreu, a gente falou assim, agora ela vai descansar e tal. 2 semanas depois ela faleceu também. Olha para você ver que coisa impressionante, né? Vínculo né? muito Quando a forte. gente pensava que ela ia descansar, ia passear, aí não teve essa possibilidade, né? Sabe, assim, o que eu tenho visto no atendimento das famílias, especialmente essas famílias vulnerabilizadas pela incapacidade, pela demência, é de que não precisa ser um fardo. Quando os assuntos são ditos, quando o trabalho é partilhado, isso deixa de ser um fardo. É um fardo quando há um silêncio em torno daquela família. Não podemos falar disso, não podemos falar do trabalho que isso gera, não podemos falar do custo, como se fosse uma responsabilidade natural de uma daquelas pessoas. Se a gente tira isso e traz o diálogo, traz a organização patrimonial, se a gente fala em remuneração, em compensação, em amparo, o que as famílias têm me relatado é que com essa organização, inclusive quando possível, né, usar do serviço de cuidadores profissionais, ou seja, ampliar a rede de forma profissional, isso deixa de ser um fardo e passa a ser uma realização de entender aquela família como uma rede de cuidado da pessoa que está vulnerabilizada. Hoje, inclusive, nós temos aí, tem responsabilidade de filhos, né, que às vezes podem abandonar os pais e eles têm que ir às barras da justiça. Exatamente. Né? As pessoas idosas, elas devem ser cuidadas pelos seus filhos ou pela rede familiar, e assim como as pessoas que foram vulnerabilizadas pela demência. É claro que existem exceções, cada caso tem que ser analisado, mas o que a regra geral diz é que da mesma forma que as crianças são cuidadas pelos seus pais, os pais idosos devem ser cuidados pelos seus filhos. Aliás, eu vou contar uma historinha aqui muito interessante que eu presenciei. Eu era muito amigo do pessoal da direção que tinha lá no Hospital André Luiz.
E o Hospital André Luiz, eu passei a dar uma ajuda, porque tinha uma parte do hospital que estava obsoleta. Então, o que eles fizeram? Como lá é um hospital, tem médico, tem enfermeiro e etc. Tal, então fizeram assim tipo um hotelzinho de fim de semana para idosos. Por exemplo, e eu comecei a falar, só se você tem aí, está com o seu idoso dentro de casa, quer fazer uma viagem, precisa de ser cuidado em algum lugar, pode levar lá ao hospital, tinha lugar para hospedar esse idoso, etc. Tal. E aí conheci uma senhora, né, que só tinha um filho, e o filho estava na Argentina. E ela ficava feliz da vida quando o filho ligava para ela para perguntar alguma coisa para ela. Para ela, era a maior alegria do mundo ela falar no telefone com o filho. Olha que coisa impressionante, não é verdade, né? Porque o filho estava longe e ela aqui sozinha. Interessante. Hoje, de fato, muitas instituições de longa permanência para idosos têm essa opção de ficar só durante o dia ou de ficar alguns dias para que esse cuidador também tenha essa possibilidade de fazer um passeio, uma viagem a trabalho, ou seja, essa ampliação da rede da família por métodos profissionais. É verdade. E, doutora Laura, eu sei que o tema é muito importante porque nós não temos só os idosos, nós temos as pessoas com problemas de doença, que já nascem com problemas de doença, né? As crianças, né? Muitas com problemas gravíssimos e que a mãe se desdobra. E é muito comum, né? Quando nasce um filho com algum problema, a primeira coisa que o pai faz é largar a mulher, deixar ela sozinha, não é verdade? Isso acontece muito. Infelizmente, os índices de abandono paterno de crianças com deficiência é muito grande. Esse realmente é um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer, né? Sobre a dignidade, sobre o amparo das crianças com deficiência, para a gente poder estar unidos, né, com essas famílias, de maneira a incluí-los, de maneira a ampará-los. É uma obrigação da família, mas é também uma obrigação da sociedade e do Estado, por meio de políticas públicas. Essas mulheres não podem estar solitárias nem desamparadas. Doutora Laura Brito, o nosso tempo esgotou-se, então eu gostaria que a senhora deixasse aí um telefone, deixasse uma rede social. Muito obrigada, para mim é uma satisfação estar aqui. Quem quiser encontrar, né, sobre o que eu falo do direito de família e das sucessões, eu estou no Instagram, no @LauraSLBrito, de Souza Lima, Laura SL Brito, e pode também achar o meu site, o laurabrito.com.br. Muito obrigada. Um abraço, uma boa tarde para a senhora. Até mais. Vamos seguindo com o programa, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. E agora estamos recebendo aqui, nesse dia 13 de maio, a advogada Letícia Teniense, prazer em recebê-la aqui, que vai conversar conosco a respeito da herança digital. É uma nova nomenclatura que nós estamos enfrentando aí agora, né? Herança digital? Exatamente. Boa tarde, Alcir, tudo bem? Boa tarde para quem está assistindo. Sobre herança digital, né? O que é isso? É sobre o patrimônio digital das pessoas. O que quer dizer o patrimônio digital? São aqueles bens que a gente não consegue pegar, né? Não são palpáveis, mas que têm valor ou econômico, ou pessoal, ou cultural, e em formato digital. O que é isso? A gente tem criptomoedas, nós temos milhas, né? Pontuação de bancos, programas de pontuação que a gente pode comprar produtos com esses pontos ou comprar passagem aérea com esses pontos. Temos e-mail, redes sociais, algumas monetizadas. Então, tudo isso forma um patrimônio em formato digital que a gente tem que definir. O que acontece após a morte da pessoa que utiliza esse patrimônio? Pois é, eu fico me lembrando aqui que é uma coisa muito interessante de você pensar, por exemplo, né, você falou em herança digital, que é uma coisa que você não pega, mas que existe, né? Porque a herança que as pessoas deixam para os filhos, etc., uma casa, um apartamento, uma fazenda, e etc., carro, essas coisas todas, né? Mas eu fico me lembrando aqui dos compositores, né? Que morrem, por exemplo, Pixinguinha. Vamos lembrar um Pixinguinha que fez aniversário em abril, né? Deixou um vasto repertório de músicas, né? Que aí tem uma herança disso, né? A pessoa da família vai receber os seus direitos autorais, que às vezes são muitos, né? Porque são músicas que são tocadas eternamente.
Não é verdade? Sim. Então é mais ou menos isso aí, né? Nós temos os direitos autorais que já são, né? Que já estão regulamentados. Já são regulamentados e que já é possível atribuir até um valor econômico para eles e participar Então vamos dar um exemplo aqui de uma herança digital. Uma pontuação de milhas que você utiliza para comprar passagem aérea. Você está com ali mais de 500 mil pontos. Faleceu. É possível transmitir essa pontuação para os herdeiros depois de adquirir alguma passagem aérea? Existe a regulamentação de cada plataforma. Tem algumas plataformas que estipulam que se a pessoa falece, não é transmissível para os herdeiros. E algumas outras ainda permitem transmitir. A questão das redes sociais, sua conta no Instagram, Facebook, WhatsApp, às vezes até com rede social monetizada, né? Isso tudo, quando falece, alguém pode acessar? Pode ter acesso só ao que já era público ou aquelas mensagens que você recebe privada. Uma rede social com mais de 1 milhão de seguidores, isso tem valor econômico? Como que fica? Então, a gente ainda não existe uma regulamentação no Brasil. Foi apresentado em janeiro no Senado um projeto de atualização do Código Civil que tem um capítulo destinado a essa questão de patrimônio digital. Mas a gente tem que pensar hoje, enquanto isso não é regulamentado, como devemos agir? E aí eu pergunto, né, quem está ouvindo, senhor, a gente tem e-mails, a gente tem fotos. Hoje em dia muita gente não revela foto, não salva vídeo, fica tudo na nuvem, tudo na internet. E aí eu faleço, meus herdeiros, como é que eles vão acessar as fotos que eram da família que está na minha nuvem? Eles têm direito ou não têm? Então, enquanto isso não é regulamentado, a melhor forma que a gente tem hoje é de utilizar as normas do Código Civil atual, que possibilita, através de testamento ou codicilo, você dispor, você informar qual que é o seu desejo, qual que é a sua vontade após a sua morte. Você vai deixar os herdeiros terem acesso só àquilo que tem valor econômico, você vai deixar os herdeiros ter acesso as fotos, vídeos, as suas mensagens privadas, a tudo, ou você não quer que tenha acesso a nada, simplesmente vai deixar uma disposição que determina extinguir a rede social. Algumas plataformas, algumas redes, elas já têm termos de uso que permite você escolher o que fazer após o seu falecimento, mas a maioria não tem. Então, o ideal é que as pessoas se conscientizem disso e já definam a sua própria vontade, porque se não definirem, aí pode ser que algum herdeiro ou um companheiro solicite autorização judicial para ter acesso. E a gente já tem casos de mães que pediu para o juiz de ter acesso ao ID da Apple, para ter acesso a todo o celular, mensagens, tudo da filha que havia falecido e que o juiz autorizou. Alguns casos, por exemplo, se a pessoa faleceu e foi até para investigar um crime, o juiz pode autorizar que tenha acesso a tudo do computador, né? Todos os aplicativos, todas as senhas, todos os códigos de acesso, com o objetivo de apurar o que houve. Mas se não foi nessas questões de necessidade mesmo de ter a senha, ter o código e acessar as suas redes, acessar seu patrimônio digital, você tem que aproveitar em vida para dispor do jeito que você gostaria após o seu falecimento. Quer dizer, o sujeito pode fazer, pode deixar em vida, então, tipo um testamento do que ele tem na rede digital, que ele quer destinar isso a alguém, ele pode fazer? Exatamente, né? Você tem pontos, você tem milhagem, você tem rede no Instagram, no Facebook, no Twitter, todas as redes, TikTok, você tem milhões de seguidores, monetiza sua rede social, isso tem um valor econômico, você quer deixar para alguém? Você vai permitir que alguém fique gerindo sua conta após o falecimento? Ou só um acesso? Quer transformar aquilo num memorial seu? Ou você quer que extingue? Tive um caso muito interessante de uma pessoa que faleceu e deixou uma filha. E essa pessoa que faleceu e a filha tinham ideologias políticas diferentes e os dois costumavam se manifestar muito em rede social. E aí, depois que ele faleceu, as pessoas ficaram querendo entrar na relação de pai e filho e começaram haters, né? Colocar mensagens no Instagram, no Facebook do falecido, falando mal da filha, falando da relação deles, e foi necessário pedir para extinguir a conta, porque não fazia mais sentido aquela briga política ideológica de uma pessoa que faleceu.
pode também, você está falando aí dessas coisas. Eu fico imaginando aqui, na minha criatividade aqui, o sujeito pode deixar uma herança digital também, e aí, inclusive, se descobrir uma traição, né? Exatamente. Não? E aí, esse projeto de reforma do Código, ele inclusive fala dos direitos da personalidade que se estendem após a morte, que é a questão da intimidade, da privacidade após a morte. Porque, de fato, se alguém acessar mensagens, fotos, e-mails, tudo que era privado, pode vir a descobrir questões que não eram públicas. É verdade. Eu não sei se o João Eduardo Santana ainda está conosco na redação. João, está com alguma novidade? Ainda não, né? Oi, Assir. Pois não? Oi, Assir. 5h54, a gente já está quase encerrando, mas quero trazer uma informação importante para você que pretende fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é aquela prova do governo federal, do Ministério da Educação, que com um bom resultado permite vagas em faculdades, tanto públicas quanto particulares. Então, atenção, ó, o resultado de pedidos de isenção de taxa já estão disponíveis. Então, as pessoas que fizeram o pedido para isenção da taxa, né, que está em torno aí de R$ 85,00, o resultado já está disponível no site. Anote aí o site, enem.inep.gov.br. Repetindo, enem.inep.gov.br. Lá já tem o resultado dos pedidos de isenção da taxa, tá bom? Caso o pedido seja negado, o estudante ainda pode recorrer através da própria página do participante até a próxima sexta-feira, dia 16 de maio. Lembrando que as inscrições para o Enem devem ser abertas ainda neste mês. Assirantão, um abraço para você. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Quero agradecer aqui a nossa querida doutora Letícia Teniense, né, que enriqueceu muito o nosso programa aqui, com essa nova temática do direito, né, que é a herança digital. Exatamente, agradeço muito o convite, um prazer estar com vocês. Essa questão da herança digital é muito importante, ainda está cheio de debates sobre o assunto, está no projeto de atualização do Código Civil e vai ter muita repercussão na parte tributária, família, empresarial, todo mundo está mexendo hoje com o patrimônio digital. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Quer deixar um endereço, um telefone? O Instagram é @LeticiaTeniense. É isso. Obrigada. Aí. Bem, gente, daqui a pouco, às 19 horas, nós teremos o Placar Horizonte, um programa de esporte gostoso, maravilhoso. E agora nós teremos o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Até amanhã.